Essa definitivamente não é uma resenha sobre o método Albertini da Anne Carson. O Método Albertine é um livro que promove um diálogo, uma espécie de luta corpo a corpo com a obra Em Busca do Tempo Perdido, do francês Marcel Proust. Uma obra extensa de 7 volumes. Esse é um livro dividido em 2 partes. Em ambas, a autora põe suas impressões e questionamentos sobre a personagem Albertine e o seu relacionamento com o narrador, que por acaso tem o mesmo nome de Proust, Marcel. E também põe a obra clássica em contato com obras de Shakespeare, Samuel Beckett e também com o filme O Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. A primeira parte da obra consiste em fragmentos numerados do 1 ao 59 que não estabelecem muitas conclusões sobre a obra. Eles muito mais a questionam. Segundo a tradutora desse livro para o português, Vilma Areias, esses tópicos são organizados ali em torno da relação de Albertine e Marcel, relação que é lida por críticos como um desface à relação de Proust com seu chofer, Alfred Agostinelli. Na segunda parte da obra, há apêndices que aprofundam algumas das discussões trazidas na primeira parte. Mas é bem interessante que muitas vezes a autora desiste dessas reflexões. Então, às vezes, você é levada a uma grande reflexão para no fim ela dizer que isso foi longe demais. É bem engraçado às vezes, e outras vezes você fica, o que ela quis dizer com isso? Muitas vezes ela fala aqui no livro sobre a palavra blefe. E muitas vezes ela parece estar blefando com o leitor, ou seja, ela está querendo fazer um jogo com quem lê. Porque um blefe é mais ou menos isso, né? Quando você tá num jogo, você quer mostrar algo a uma pessoa, quer fazer parecer que é algo, mas na verdade não é aquilo, é uma outra coisa. E muitas vezes a gente percebe que ela pode estar blefando com a gente, mas a gente também não tem uma resposta concreta para isso, porque afinal esse não é um livro de respostas. Ela põe aqui seus questionamentos e suas colocações sobre a obra de Proust, e nós, tendo lido ou não a obra dele, porque esse é um livro que, apesar de fazer um diálogo com o de Proust, dá para ser lido sim por pessoas que ainda não leram Em Busca do Tempo Perdido, a gente fica nessa busca incessante por respostas ou por mais perguntas, porque no meu caso foi isso que aconteceu. Eu fiquei fazendo mais perguntas. Que bom, né? Porque respostas eu quase não teria aqui. Esse é um livro muito incomum, sim. O Método Albertini também não tem gênero textual definido. Aliás, a autora disse já que os gêneros literários são notoriamente preguiçosos. E ela realmente brinca entre eles. Então, muitas vezes esse texto parece um ensaio, um poema. Ele parece tanta coisa, gente, que não dá pra gente dizer ele é desse gênero. Ele é uma junção de gêneros. E, ao mesmo tempo, ele ironiza. Porque, muitas vezes, ele parece um texto acadêmico. E, realmente, a Anne Carson é uma acadêmica, mas ela se utiliza de alguns dos gêneros acadêmicos para ironizá-los. Porque, como eu disse, muitas vezes ela começa a fazer algumas discussões e desiste delas. É esse um dos blefes dela, é esse um dos maiores questionamentos que ela traz. E é por isso que talvez esse não seja um livro para todo mundo, mas para aquele leitor buscador que gosta de desvendar a obra e de construir. Porque essa é uma obra cheia de lacunas e que a gente faz parte da construção dela. Imagine aí se você entrar num caderno de alguém que é estudioso de literatura ou que é um ótimo leitor e que leu um grande clássico e fez suas anotações sobre aquele livro. É isso que muitas vezes parece ser o Método Albertini, mas ao mesmo tempo nem nisso ele pode ser contido totalmente, porque ele não pode ser contido totalmente em gênero algum. E o mais interessante dele é que, justamente por ser uma obra bem curta, ele permite uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta leitura, tudo no mesmo mês, até mesmo no mesmo dia, como eu fiz, ou na mesma semana, depende do seu tempo. Porque eu confesso, na primeira leitura eu fiquei para muitas coisas aqui. E esse foi o livro do Leia Mulheres de fevereiro, daqui de Recife, e eu descobri que não só eu tive essa impressão, muita gente precisou de uma segunda leitura para começar a viajar em certos aspectos. Porque é realmente uma obra incomum, é algo que a gente não consegue muito colocar nas caixinhas que a gente está acostumado e que a gente tem que encarar de uma outra forma. Então não deixa de ser uma experiência
muito peculiar. Mas não é aquele livro que facilmente você vai dizer, é maravilhoso, ou é muito ruim. Ele vai te fazer questionar muita coisa. E eu realmente não encarei ele como foi uma leitura maravilhosa, no sentido de que foi prazerosa. Não é que foi uma leitura prazerosa. No meu caso, teve prazer por causa de toda a busca. Mas aí também depende do que você está buscando numa leitura, né? Essa é uma obra realmente para você buscar os sentidos junto com ela. Porque ao mesmo tempo que ela blefa e ela deixa espaços, deixa lacunas, ela quer que você preencha. E a gente nunca vai preencher da mesma forma. Então, se você já leu esse livro, diz aqui embaixo o que é que você achou. Ou se você lê por causa de mim, também vem depois aqui e fala um pouquinho, porque é uma obra bem diferente. E eu sei que eu já repeti várias vezes que é interessante, que é diferente, mas é porque é isso mesmo, gente. É difícil definir uma coisa que a gente não tem como definir. E eu tô falando aqui desde o começo que essa não é uma resenha, porque diante de tudo que eu disse, o máximo que a gente pode fazer com essa obra é um diálogo ali, corpo a corpo. O que é que a gente coloca também da gente? Porque quando a gente interpreta uma obra, a gente coloca muito que é nosso. Então tiveram aqui inúmeras coisas que daqui a pouco eu vou ler alguns trechos e vocês vão sentir um pouco do que eu achei. E nessa luta, né, corpo a corpo com o livro, a gente vai questionar a obra quantas vezes a gente lê. Eu não li a obra Em Busca do Tempo Perdido, mas esse livro me deu muita curiosidade de lê-lo. Então, seja você um leitor de Proust ou se você ainda não é, tendo interesse ou não, eu acho que é uma boa obra para você. Ela dá para ser lida perfeitamente sem você conhecer o clássico. É a primeira vez que eu falo dessa autora aqui, né? É mais uma indicada para o projeto Um Teto Todo Delas. A Anne Carson é uma autora canadense que nasceu em 1950, é professora de literatura clássica, poeta e ensaísta. Interessante ela ter toda essa bagagem de literatura clássica e ao mesmo tempo estar questionando coisas sobre ela que são tão interessantes, né? Porque é tão importante um livro clássico que até hoje ele tem ecos, que se transformou nesse livro maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa não resenha. E se vocês quiserem comprar o livro, ele foi publicado pela editora Jabuticaba, então eu vou deixar o link da editora, que vocês podem comprar diretamente com eles. Não é um livro caro e é uma leitura que vale muito a pena. Essa multiplicidade figurativa de Albertine evolui gradualmente a uma multiplicidade plástica e moral. Albertine não é um objeto sólido. É impossível conhecê-la. Quando Marcel aproxima o rosto para beijá-la, ela se desdobra em 10 Albertines sucessivas. Não é interessante que a personalidade de Albertine se pareça tanto com o livro da Anne Carson, porque do mesmo jeito, assim eu entendi, né, que ela não é um objeto sólido, essa obra não é um objeto sólido. A gente não pode colocar dentro de um gênero, a gente não pode ter conclusões muito fechadas sobre ela. Então, esse foi um paralelo que eu achei interessante aqui na obra. Tem uma coisa que é bem interessante. Ele sempre fala da Albertine como alguém que ele não conhece, como alguém que está presa. Ele, inclusive, tem vezes que chama ela de escrava pesada. E aqui, ele tenta ligar a personagem da Albertine, que poderia ser o Alfred, né? Que ela sempre está fazendo essa associação. E o livro diz o seguinte: eis uma última centelha que supostamente salta da fricção de Alfred contra Albertine, que é o chofer, né? E Albertine, que é a personagem de Em Busca do Tempo Perdido. Consideremos a estrofe poética que Proust havia escrito na fuselagem do avião de Alfredo. O mesmo verso que Marcel promete gravar na proa do iate de Albertine. Extraído do seu poema preferido, ele diz: são 4 versos de Mallarmé a respeito de um cisne que se encontra congelado nas águas frígidas de um lago durante o inverno. Naturalmente, cisnes são aves migratórias. Por alguma razão, esse cisne não conseguiu partir voando com seus companheiros cisnes quando soou a hora. Que estranha e solitária sombra para se lançar sobre esses 2 casos amorosos, o ficcional e o real. Que analogia desesperada oferecer da última e gelada paranoia de possessão do amante. Ou seja, ela tá sempre fazendo essa associação entre eles, e não é só ela que faz, né? Tem alguns críticos, como eu já disse, que a fazem, até porque tem muitos pontos em comum. Agora é uma parte que é incrível, gente, que a autora faz algumas definições em apêndices, que é na segunda parte do livro, né? Ela fala o seguinte sobre adjetivos. Adjetivos são as alças do ser. Substantivos nomeiam o mundo.
mundo, adjetivos permitem que agarremos esses nomes, impedindo-os de esvoaçar por nossa mente como uma explanação pré-socrática do cosmos. O ar, por exemplo, em Proust, pode ser adjetivamente pegajoso em flocos, premido, desordenado, comprimido ou esburacado no livro 1, empoeirado, espedaçado, embalsamado, destilado, espalhado, líquido ou volatilizado no livro 2, urdido ou quebradiço no livro 3, coagulado no livro 4, derretido, vitrificado, macio, elástico, fermentado, contraído, distendido no livro 5, solidificado no livro 6 e parece não existir absolutamente nenhum ar no livro 7. Acho de pouco valor esse tipo de informação, mas fazer tal lista é um dos melhores divertimentos que se pode ter quando penetramos no deserto do pós-Proust. Entendeu o que eu quis dizer quando eu disse que às vezes ela joga pro ar tudo o que ela estava dizendo? Como eu disse, tem uma parte que ele fala que a Albertine é como uma escrava pesada. No apêndice 32, a autora diz o seguinte: o uso que Marcel faz da frase escrava pesada me aborrece. Sobretudo me aborrece uma certa tonalidade senhor-escravo nas relações de Marcel com outras pessoas. O que faz uma escrava ser pesada? Será que ela tem uma pele pesada, passos pesados, piadas pesadas, infância pesada? Será que ela vem de uma nação pesada ou adere a uma pesada filosofia de vida? Ela falará com um sotaque pesado? Terá ela uma razão pesada para fazer tudo o que lhe é ordenado? Uma escrava pesada implica num senhor leve? Digamos que você deseja se livrar da escrava. Você usa uma arma mais pesada do que o necessário para o senhor? Ou qualquer instrumento entre leve e médio servirá? Por exemplo, um cavalo descontrolado ou um inverno antecipado? Que tal blefar e levar a escrava a pensar que ela está ganhando esse jogo que você joga todos os dias com o kimono e as perguntas enganosas? Será que você tem resistência suficiente para isso? Você deixará tudo de lado quando o jogo acabar? E de que modo todas essas coisas se relacionam com a diferença entre metáfora e metonímia? Desculpe, esse apêndice fugiu do meu controle. Aí agora ela vai falar da diferença entre metáfora e metonímia. Já que essa questão se colocou, eis a diferença. Há um grupo de crianças a quem pediram que reagissem à palavra cabana. Algumas responderam pequena cabine. Outras disseram, ela pegou fogo. Tem o segundo apêndice, sobre metáfora e metonímia. Repensando agora a questão, a diferença entre uma pequena cabine e ela pegou fogo não esclarece nada sobre metáfora e metonímia. Nem ao menos se refere à fragilidade da aventura de pensar. O dia em que decidi compreender metáfora e metonímia de uma vez por todas, fui a uma biblioteca e peguei uma abraçada de livros, de diferentes partes de todos eles. Escrevi algumas notas em pedacinhos de papel e voltei para casa, esperando classificar minhas notas no dia seguinte. No dia seguinte, entre minhas notas, que já estavam então desorganizadas e ininteligíveis, encontrei essa insistente e exemplar pequena cabine que poderia ou não ter pegado fogo. E embora eu não pudesse me lembrar do contexto, tenha me esquecido de registrar sua origem e realmente não tenha compreendido sua relevância para a metáfora e metonímia. A pequena cabine gritou para que eu não abandonasse. Permanece aqui como um exemplo muito bom do que não sabemos. Ou seja, qual é a diferença entre metáfora e metonímia? É uma discussão bem interessante, até porque a gente sabe que metáfora é uma espécie de comparação, mas a gente não usa os conectivos. É como se a gente unisse uma coisa ou outra. E na metonímia a gente usa a parte para falar do todo. Mas, sinceramente, né, ela nos coloca em dúvida. É isso, eu espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Comprem o livro se interessarem. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.